país que tem um programa chamado Fome Zero e depois tem um programa Pátria Educadora. É um país que está precisando de comida e de educação, não está precisando de submarino nuclear. Nós temos um projeto que está desenvolvendo, sem falta de verbas até agora, um submarino nuclear. Nós temos um outro projeto militar de comprar caças supersônicos suecos, muito provavelmente para declarar a guerra a El Salvador, como pretende o atual chanceler José Serra. Esses confrontos gigantescos que temos no horizonte com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina, quem sabe uma guerra regional. Porque se for uma guerra com uma grande potência, pouca diferença fará ter 10 caças suecos, tá certo? As grandes potências enfiarão esses caças suecos, sei lá, no buraco de qual estratégia nacional. Então, caça sueco para nós... Ah, não, mas isso ajuda a desenvolver a tecnologia aeronáutica brasileira. A tecnologia aeronáutica brasileira está sendo muito bem desenvolvida pela Embraer em São José dos Campos, fazendo ela própria aeronaves militares e tal, civis, está aí vencendo as dificuldades de uma empresa nacional de alta tecnologia e vai muito bem, obrigado, sem esse tipo de bobagem. Compramos embarcações de guerra de segunda mão na França, estamos gastando uma fortuna para reequipá-las com tecnologias. Mas temos um porta-aviões que é uma privada flutuante, aliás, o primeiro era o Minas Gerais, agora eu acho que chama-se São Paulo, um porta-aviões de onde não decola avião nenhum. Então ficamos comprando essas maluquices e tal. Aí eu critico isso e dizem que isso é crítica às Forças Armadas. Não, não é crítica às Forças Armadas, é questionamento a políticas de órgãos públicos, que por acaso as Forças Armadas também o são. Outro dia, por conta da morte daquela onça, lá na Olimpíada, na passagem da tocha olímpica por Manaus, não me lembro bem, veio a público o fato de que o Exército mantém um zoológico na Amazônia. E eu perguntei aqui que sentido faz uma força militar ter um zoológico. Ah, não, porque são animais recolhidos em situação de risco. Entreguem aos biólogos, entreguem aos zoológicos civis. Não tem sentido que o Exército tenha forças regulares envolvidas no trato, no cuidado de animais silvestres. A não ser que queiram ficar usando-os como mascotes em desfiles, o que é uma palhaçada e uma impropriedade ambiental. Então isso não é uma crítica aos militares, é uma crítica a um procedimento dos militares que me parece pouco racional, né? Agora, ontem no Jornal da Band, uma simpaticíssima reportagem falando sobre a preparação de atletas, 215 atletas olímpicos, acho, ou 115, né? São 115 atletas brasileiros sendo preparados para a Olimpíada como militares. Foram contratados pelas Forças Armadas, integram os quadros militares, recebem graduação hierárquica um grau acima do que seria o normal na entrada e tal. Enfim, tem lá uma classificação qualquer e as Forças Armadas brasileiras são a grande potência, isoladamente, parece ser a principal potência olímpica dentro do Brasil. Eu pedi aqui para a Letícia Curatomi pesquisar que país do mundo tem esse modelo de preparação de atletas olímpicos. Não encontramos nenhum, pelo menos que mereça ser levado em conta. Vão dizer que o Afeganistão faz isso? Bom, não sei, talvez lá as Forças Armadas tenham um papel tão preponderante na vida do país, pelas circunstâncias, que justifique que ele também cuide dos atletas, mas cá entre nós... Faz sentido as Forças Armadas brasileiras? Notem, aí você está contra a formação de atletas? Também não estou, não. Também não estou nem contra os militares, nem contra a formação de atletas. Mas, enfim, o que pesquisamos aqui é que são gastos aí, parece que mal como 25 milhões de reais, 25 milhões, 15 milhões de reais por ano, pelo Ministério da Defesa, números de 2014, mais 10 milhões que o Ministério dos Esportes entrega para o Ministério da Defesa com essa finalidade. Independentemente do custo, o que eu quero dizer é o seguinte, objetivamente, parabéns, tomara que os nossos atletas performem bem, tomara que o projeto das Forças Armadas com os atletas seja bem sucedido na Olimpíada do Rio de Janeiro,
Mas é uma impropriedade ter zoológico nas Forças Armadas e não é uma adequação razoável que incumba-se às Forças Armadas de formar atletas de alto desempenho, de alta performance. Não é esta a sua função. Não é para isto que ela é destinatária de nossos impostos, né? Então, enquanto temos submarinos nucleares, aviões supersônicos, porta-aviões sem aviões, zoológico, 200 não sei quantos atletas de alta performance, as nossas fronteiras estão uma peneira por onde passam armas e drogas a dar com pau e contrabando a dar com pau para infernizar a vida de grandes populações nas cidades grandes, médias e agora até pequenas, atingidas por essas tragédias, pelas consequências dessa loucura. Então, quero atletas de alta performance? Quero. Quero que os animais silvestres sejam salvos? Quero. Eventualmente quereria forças armadas bem equipadas, supersônicas, nucleares. Olha, tudo bem, vamos nessa. Se a humanidade acha que tem que se armar até os dentes, é uma escolha da espécie, eu não ficaria contra. Mas é o seguinte, eu não tendo o feijão com arroz de competência das próprias Forças Armadas, que feijão com arroz é esse? As fronteiras, a garantia da inviolabilidade de nossa fronteira, de nosso território, aí eu não quero essas outras coisas, não. Isso não tem nenhuma crítica à alma, à essência da questão militar, por favor, não me entendam mal. A outra questão que eu queria falar rapidamente é sobre o processo de impeachment. Foi definido agora que ele vai ser decidido, né? Vai ser batido lá o martelo pelo Senado. O presidente Lewandowski do Supremo diz que vai ser lá para depois da Olimpíada, né? Algumas previsões apontam aí como a data mais provável, não necessariamente a definitiva, para 21 de agosto. Isso daria ao processo do impeachment algo como uma tramitação mínima de 100 dias. 100 dias, uma centena de dias. E aí eu vou linkar isso com outro procedimento também previsto na Constituição e que também me parece pouco racional, que é a eleição do novo presidente em outubro para posse em janeiro. Você pega, mobiliza a população, ela elege um presidente da República legitimamente, e aí ele está eleito, mas o presidente que já terminou o mandato fica outubro, novembro, dezembro, coçando sei lá o que no comando do país, enquanto o outro presidente pronto fica esperando outubro, novembro, dezembro para começar a cumprir as responsabilidades que a população lhe deu nas urnas. Acho um interregno. Tá na Constituição. Bom, tá na Constituição não significa que seja a quintessência da genialidade humana. O que tem de besteira na Constituição brasileira é uma enormidade. Essa é uma. Tem a ver um pouco com a tramitação do processo de impeachment. Não estou diminuindo a gravidade, a solenidade, né, a necessidade de que o processo do impeachment transcorra com todas as suas garantias, etapas, defesa, acusação, etc. Aliás, a ilustre advogada Janaína Pascoal ontem voltou a arrumar confusão com o senador lá, dessa vez com Aldo Rebelo. Eu observei aqui, que me perguntei ontem se esse era o papel dela da comissão, porque imaginei que ela estava lá, fiz confusão aqui, disse que era testemunha. Ela é advogada de acusação, tem várias prerrogativas e papel importante, não estou questionando isso, mas Sua Excelência podia tomar um calmantezinho de manhã, se querendo eu te indico alguns, viu, Janaína? Tenho vários lá em casa, porque me receitaram aí e tal. Não para de ficar chutando balde toda hora, criando tumulto lá. Depois teve que pedir desculpas ao Aldo Rebelo. Então não é para isso, imagino eu, que Vossa Excelência, Sua Majestade, sei lá como é que você tem que tratar, sua sumidade está na comissão do impeachment. Mas voltando à vaca fria, está tramitando lá, vai tramitar 100 dias esse processo da Dilma. A pergunta que eu deixo no ar é que, sem prejuízo da solenidade, das garantias e tudo mais, que se deva dar, especialmente a parte atacada, no caso a parte da Dilma, porque é o direito de defesa e tal, esse rito é assim mesmo, é assim que tem que ser, tem que demorar isso, porque o país fica nessa banana que não sabe direito
como é que é, para onde vai, o que está lá não diz que não está muito, porque não está mesmo, porque é interino, aqui saiu, usa avião pago pelo contribuinte, não sei o quê, e também volta, não volta, fica, não fica. O jogo está jogado, politicamente falando, não tem nenhuma possibilidade da Dilma voltar, mas era importante que isso se definisse institucionalmente. E fica lá essa sucessão de discursos, de blá blá blá, de blá blá blá, bli, bli, bli. Enfim, fica aí a pulga atrás da orelha. Finalmente, minha gente, queria só fazer um adendo final sobre essa operação de ontem, Boca Livre, da Polícia Federal, que pegou aí 14 malandros que estavam fraudando a Lei Rouanet, desviaram 180 milhões de reais da Lei Rouanet. Eu queria só dizer o seguinte, essa lei de incentivo à cultura no Brasil mobiliza bilhões de reais por ano em renúncia fiscal. É dinheiro público. É dinheiro público. Então, além da fraude, além do golpe que está evidenciado nessa operação, e se procurar vai achar mais, o que eu quero discutir é se essa lei faz sentido da forma como ela é praticada no Brasil. Se o volume de dinheiro que ela tira dos cofres públicos e, portanto, de outras coisas, está sendo aplicado adequadamente, mesmo quando não há crime. Nesse caso, estamos investigando crime. Não havendo crime, essa lei está financiando a Madonna, aquela senhora que fica pelada aí toda hora e tal. Está financiando o Mick Jagger, está financiando Disney on Ice, Cirque du Soleil. Ah, mas você não gosta da Madonna, não gosta do Cirque du Soleil? Adoro, acho maravilhoso. Já vi vários shows do Cirque du Soleil, mas é o seguinte, não é o pobre brasileiro que sem escola, sem médico, que tem que financiar o meu gosto de ver o Cirque du Soleil. Eu que pague. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ver o Cirque du Soleil. Bobagem, porque o Cirque du Soleil não cobra barato porque é financiado pela Lei Rouanet. Não estou falando do Cirque du Soleil, todos esses grandes shows aí. Não tem sentido financiar, não sei se o Caetano Veloso, tá certo? Se o Gilberto Gil, se a Ivete Sangalo são financiados pela Lei Rouanet, não sei. Estou dando aqui exemplo de grandes nomes das artes do Brasil. Se forem financiados, é um equívoco. Por quê? Porque são artistas consagradíssimos, que lotam meritória e normalmente as suas salas de espetáculo e cobram ingressos à altura do seu talento, da sua produção, da sua liderança no mundo dos espetáculos. Então não há razão nenhuma para você pegar dinheiro público para botar nesses... Se você vai financiar setores de produção cultural que são deficitários, escolas de formação de artistas, projetos artísticos, desenvolvimento de arte em comunidades pobres, preservação do patrimônio arquitetônico que está aí caindo aos pedaços, museus, igrejas, acervos e tudo lá, tá bom. Mas fazer esse oba-oba com dinheiro público em nome do Natal, e eu digo do Natal porque não é para ser usada nessa forma, no Natal de cultura. Tem coisa que não é cultura, tem coisa que é negócio cultural. Não tem cabimento você financiar com dinheiro público. Então, tomara que essa primeira pancada da polícia da Lei Rouanet prospere, inclusive para se rediscutir a sua adequada utilização. Vamos lá, toca o barco.